Iniciando agora esse estudo sobre a igreja de Éfeso, fizemos a introdução 1 e 2, a qual demos uma dica do que como iríamos começar. Começamos, não se esqueça das últimas coisas que falamos na introdução, que o Senhor Jesus tem na sua mão duas chaves. As duas chaves para trancar tanto a morte quanto o inferno. E essas duas chaves é o Espírito Santo. O Espírito Santo são essas duas chaves, tanto que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, que tranca o inferno e também a morte. Basta só observar no que está escrito para poder entender que o Senhor Jesus que tem as chaves, e essas chaves é o Espírito Santo. A igreja, em relação à igreja em Éfeso, que também fica na Turquia, todas essas 7 igrejas ficam na Turquia. Então, o Senhor Jesus começa a falar que o anjo da igreja, que é o pastor daquela igreja, o que ele tinha? Ele tinha muito trabalho. Mas Jesus disse que também conhecia a vida dele. Aqui no capítulo 2, logo no capítulo 2, versículo 2 do Apocalipse, fala assim: conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quer dizer, já naquele tempo já existiam as falsas religiões. Muita gente pregava o evangelho da maneira deles, como existe hoje. Até o fim dos tempos haverá. E isso ninguém pode mudar. E Jesus diz também que odeia as mesmas coisas. Ele odiava essas pessoas e que ele colocou à prova e os achou mentirosos. Aqueles que se intitulam-se de bispos e pastores e abrem as suas igrejas, mas o Senhor Jesus não é com eles. Então, esses são considerados os falsos. São as falsas religiões. E ele continua a dizer assim: e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tudo por causa das falsas religiões, dos falsos apóstolos, dos falsos bispos e pastores de outras igrejas que tinham surgido naquele tempo, que faziam as obras dos nicolaítas, que são os falsos. Nicolaíta quer dizer a falsa religião, o falso evangelho, o evangelho que não agrada a Deus, que é contrário à palavra de Deus. Então, tenho, porém, contra ti, disse o Senhor Jesus a esse pastor da igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é quando a vida da pessoa muda e o Senhor Jesus faz tudo novo. Então, com o temor do primeiro amor, faz tudo certo. A pessoa anda na luz, anda nos caminhos de Jesus, faz tudo certinho. O que acontece? Com o passar do tempo, não é? Esse pastor se tornou o quê? Profissional. Era um grande trabalhador. O Senhor Jesus elogia de ser um grande trabalhador. Até diz assim: conheça as tuas obras, quer dizer, conheça a tua vida e o teu labor, quer dizer, e o teu trabalho. Então, quer dizer, era um homem de trabalho, disposto na igreja, fazia tudo, se revoltava contra os falsos profetas e não se esmorecia. O Senhor Jesus disse tudo: tens perseverança, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, ele pregava o evangelho, tratava das coisas da igreja com unhas e dentes,
mas era tudo profissionalmente. Se tornou ele um profissional da fé, por não viver no primeiro amor. E o Senhor Jesus disse: tenho algo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E depois o Senhor Jesus disse-lhe a ele assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Quer dizer, com certeza fazia muitas coisas erradas. Porquê? Quando nós precisamos de nos arrepender, é porque nós cometemos muitas coisas erradas. E temos que nos arrepender, para que o Senhor Jesus possa nos renovar e nos fazer de novo. Então continua o Senhor Jesus a dizer assim: volta à prática das primeiras obras senão, verei contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Quer dizer, o Senhor Jesus disse-lhe a ele assim, fez uma ameaça. Então, se não voltares ao primeiro amor, ao início das primeiras obras, e abandonar o que andas a fazer de errado, então eu venho contra ti e tiro a tua igreja. Porque o candeeiro, mesmo o Senhor Jesus disse que era o quê? A igreja, que o Senhor Jesus anda por entre as igrejas. E os candeeiros, os 7 candeeiros, representam as 7 igrejas. E um desses candeeiros representa essa igreja de Éfeso. Então disse-lhe a ele: se tu não te arrependeres, eu tiro a tua igreja. Simplesmente assim. Então ele disse assim: e tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, quer dizer, como eu já tinha dito, dos falsos profetas que pregam o evangelho, aqueles que não têm o Espírito do Senhor Jesus. Há muita gente que prega o evangelho e o Senhor Jesus é com ele, porque há várias igrejas que pertencem ao Senhor Jesus aqui na terra. Mas há os que pregam o evangelho, mas o Senhor Jesus não é com eles. Por quê? Porque o Espírito Santo não se encontra nessa igreja. Nem o Senhor Jesus anda nessa igreja. Então quer dizer, a quais também eu odeio. Porque ele odiava esses falsos, porque ele sabia, porque os colocou à prova, que eram falsos profetas. Então ele andava com certeza furioso contra eles, porque lhes tinha dado muitos problemas. Porque o Senhor Jesus disse que ele tinha, suportado muitas provas por causa do nome dele. Com certeza esses falsos profetas o difamavam, tentavam o destruir, mas ele era perseverante. Agora dá para entender o porquê o Senhor Jesus disse que tens perseverança e não te esmoreceste. Tens contudo a teu favor, que nós já falamos, que tens contra ti as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tens contudo a teu favor, é isso que nós falamos, e o Senhor Jesus aqui termina, que eu vejo que não tem mais nada para falar aqui, porque não tem mais nada escrito. E ele continua e começa a falar do quê? Do galardão. Nesse caso, esse pastor, ele dá a dica de um galardão. Há vários galardões. A cada fim de cada carta às igrejas, ele fala de um tipo de galardão. E isso mostra que nem todos os salvos receberão o mesmo galardão. Nem todos serão iguais no céu, em questão de autoridade e posição. Todos que foram salvos, é claro, são salvos. Já estão salvos, estão escritos no livro da vida. Mas o Senhor Jesus vai dar o galardão. O Senhor Jesus não vai julgar os que estão salvos, mas vai dar o galardão segundo as obras de cada um, ou segundo o que nós somos. Esse galardão, só o Senhor Jesus sabe que tipo de galardão há de dar a cada um de nós. Nesse caso que ele falou, esse pastor aqui, ele falou que quem tem ouvidos, ouça o Espírito, diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso
de Deus. Quer dizer, nós não podemos esquecer que Deus está no primeiro céu, depois tem o céu dos anjos, e estamos nós aqui, digamos, no terceiro céu. Já no paraíso de Deus, no céu de Deus, há um paraíso, não é? E há uma árvore da vida que o Senhor Jesus prometeu dar. Mas também haverá a árvore da vida no novo céu e na nova terra, que será aonde todos os salvos irão viver eternamente com o Senhor Jesus e com o Deus Altíssimo. Lá também haverá duas árvores, não uma, duas árvores da vida. Uma em cada margem do rio. Assim está escrito lá para o fim do Apocalipse. É só você prestar atenção quando for ler, para não dizer que eu estou a inventar, que nunca ouviu falar, que haverá duas árvores da vida. Está lá escrito. É só uma questão de meditar nas palavras escritas. Então, dar-lhe-ei do fruto da árvore da vida, porque essa árvore dará a todo mês dará 12 tipos de frutos. Então, quer dizer, esse é um tipo de galardão, mas falaremos sobre outros galardões que virão a cada fim de cada carta. Esteja aqui conosco, para que possamos fazer esse estudo e essa meditação sobre o Apocalipse. Amém e graças a Deus.